Bem, saudação a todos e todas que estão acompanhando nosso programa aqui do Instituto de Economia. Hoje a gente vai debater o assunto que tomou conta da pauta econômica da semana, que foi o pacote relacionado aos ajustes fiscais promovido pelo Ministério da Fazenda. Nessa semana a gente teve o anúncio pelo ministro Haddad do pacote de ajuste fiscal, que surpreendeu, vindo acompanhado também de uma mini-reforma do imposto de renda. E é em cima justamente dessa mini-reforma do imposto de renda que acompanha esse pacote que a gente veio aqui discutir, debater. Vamos primeiro me apresentar, sou Marco Antônio Rocha, professor do Instituto de Economia, diretor executivo do Transforma, do projeto Transforma, Economia Transformação Social. A gente vai estar também com o Ricardo, que elaborou o estudo feito junto com o Transforma sobre o impacto das mudanças no imposto de renda, e estaremos também com a Luísa Nassif, professora do Instituto de Economia, que comentará sobre a nota lançada pelo MAD da USP, também uma instituição de pesquisa, na qual a Luísa é diretora. Eu vou apresentar brevemente o que foi o pacote, antes da gente passar diretamente para a discussão sobre o imposto de renda e sobre os impactos da mudança do imposto de renda, como é que será percebido, quem será atingido pelas mudanças, qual será a perda ou o ganho de arrecadação relativo às possibilidades de mudança do imposto de renda. Tudo isso a gente vai tentar discutir aqui nesse nosso programa. Bem, o pacote anunciado, que a princípio é um pacote relativo ao ajuste fiscal, essa parte contém algumas alterações importantes do ponto de vista do controle e o acesso ao BPC, que por si só já rende uma discussão que deve ser aprofundada, que provavelmente vai ter muito impacto também, principalmente na população mais pobre. O pacote também reorganiza, reestrutura a política de ajuste do salário mínimo para ela, de certa forma, ser compatível com o novo arcabouço fiscal, e também anuncia um aumento dos critérios de controle sobre o Bolsa Família. Para além disso, algumas alterações na Previdência das Forças Armadas, já de certa forma esperada, uma mudança de acesso ao Fundeb, que vai ter também repercussões importantes do ponto de vista da política educacional, que por si só também, novamente, merece uma discussão mais aprofundada, e a revisão parcial dos gastos tributários, também assunto de extrema importância. Mas, nesse momento, a gente vai se concentrar, vamos tentar discutir mais profundamente, justamente essa mini-reforma do imposto de renda. Ela começa com o anúncio da ampliação da faixa de isenção para quem recebe até R$5.000. Isso já era proposta de campanha, aliás, lembrando, proposta de campanha de ambos os candidatos, com maior número de votos, e esse aumento do limite de isenção vai funcionar numa faixa com phase-in até 7.500, onde, a partir daí, vale o que vale no regime atual. E, para além disso, a criação de uma faixa adicional no andar de cima dos rendimentos. Em cima desse cenário, é óbvio que ainda vai ter toda uma discussão, provavelmente deve ser encaminhado como uma PEC, provavelmente terá também um projeto de lei complementar relacionado a isso. É óbvio que isso deve sofrer muitas modificações ainda quando tramitar no Congresso. A partir daí que a gente vai saber realmente o que vai sair desse pacote de medidas, de qual a repercussão que isso vai ter, mas os elementos já anunciados, de certa forma, permitem que a gente faça algumas projeções. Foi o que foi feito tanto pelo Transforma, quanto foi o que foi feito pelo MAD, e é para isso que a gente está aqui hoje, justamente para discutir essas projeções. Então, eu gostaria de chamar a professora Luísa Nassif, responsável, de certa forma, pelo estudo do MAD, para apresentar os cenários estimados e para a gente discutir um pouquinho os resultados. Com você, Luísa. Obrigada, Marco. Obrigada aí pela apresentação. Boa noite a todos, ou, enfim, boa tarde, bom dia, dependendo de quando você está nos assistindo, Começar comentando, o MAD fez alguns estudos relativos à proposta de mudanças no IRPF, inclusive vem fazendo estudos a respeito do IRPF desde o ano passado. Já tinha lançado um primeiro estudo no qual eu, inclusive, fiz parte. Foi lançado lá na época da campanha do Lula, quando ele começou a falar sobre essa isenção de R$5.000, e apontando o fato de que, na verdade, essa proposta em si, sozinha,
é uma proposta que tem um impacto sobre a desigualdade, aumentar a desigualdade, né? Tem impacto positivo sobre a desigualdade. E os estudos que a gente fez na semana passada, que foram lançados na semana passada, são sobretudo de autoria do João Pedro Gomes, do Guilherme Arten, do Guilherme Klein Martins, e também tem um estudo que a Clara Brenck participou. Eu não sou autora nesses estudos, a gente está preparando agora um outro estudo que deve sair na semana que vem também, um pouco sobre o perfil de quem vai ganhar e quem vai perder com essas mudanças. Eu queria começar um pouco trazendo algumas questões relativas a imposto de modo geral, então contextualizar algumas questões que eu acredito serem importantes em relação ao imposto, que não dizem respeito necessariamente a essa medida, né? A primeira delas é o nosso entendimento, acho que é um entendimento bem geral, de que o imposto ele é parte do sistema fiscal, ele é parte de um pacto social que a gente tem, no qual o imposto serve para arrecadar fundos para cobrir gastos do governo. Esses gastos do governo sendo exatamente pactuados socialmente com o que eles vão cobrir e o que não vão cobrir. Então, o papel que o Estado tem hoje em dia de prover direitos à sociedade, como, por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, eles dependem de uma arrecadação que é feita pela coleta de impostos, né? E o imposto, ele não é só o imposto de renda, que a gente tá muito na fala, né, nos últimos dias, que é esse imposto que é cobrado diretamente sobre a renda das pessoas, mas a gente tem também impostos indiretos, como os impostos sobre produtos, sobre tudo que você compra, impostos sobre propriedades. Então, tem toda uma gama de impostos, sendo que o imposto de renda ele é só uma parte dessa arrecadação. A gente, no ano passado, já teve, né, uma reforma tributária, que foi uma reforma tributária que visou modernizar os nossos impostos indiretos, né, e criar um imposto único. E de alguma forma, tornar mais simples o nosso sistema de impostos indiretos. Mas que foi uma reforma que foi neutra do ponto de vista da arrecadação, pelo menos esse era o seu objetivo. Qualquer impacto que tem na arrecadação é marginal. Isso importa porque o Brasil, assim como diversos outros países da América Latina, tem uma característica de ter sua arrecadação muito dependente desse imposto indireto. Isso é um problema porque quem mais paga imposto indireto é quem consome mais. E quem consome mais são as pessoas mais pobres, porque quanto menos renda você tem, maior vai ser a proporção da sua renda que você vai consumir com coisas básicas, com alimentos, com aluguel e afins, né? Então, necessariamente, um imposto, uma estrutura tributária que depende muito do imposto indireto, ela tende a ser o que a gente chama de regressiva. Ela recai mais sobre as pessoas mais pobres. E no caso do Brasil, para além desse aspecto de regressividade que diz respeito à importância que os impostos indiretos têm, o nosso próprio imposto de renda, que tem em suas regras uma estrutura supostamente progressiva, ele é regressivo. O que isso significa? A gente paga imposto a depender de quanta renda a gente recebe. Então, se você recebe uma renda X, você vai pagar uma renda X mais baixa, você vai pagar uma alíquota sobre a sua renda tributável, que é menor do que se você tem uma renda muito alta, né? Começando numa alíquota de 7,5%, terminando numa alíquota atualmente de 27,5%. O que acontece é que nem toda renda que a gente recebe é tributável. Você tem as deduções, por exemplo, que pode ser uma dedução simplificada, que pode ser dedução a depender do que você usou, do que você comprou. Então, por exemplo, a gente tem atualmente no Brasil deduções para a saúde privada. Então, seus gastos de saúde privada são deduzidos do imposto de renda. Isso significa que a renda que você usou para comprar algo relativo à saúde não é tributada. O que faz com que, apesar de a sua alíquota ser de 27,5%, se você tem uma renda... agora eu não me lembro exatamente quanto é atualmente o recorte para os 27,5%, né? Mas se você tem uma renda alta e você paga 27,5%, você não está pagando 27,5% sobre toda a sua renda, mas só sobre aquela que é tributável. E tem um outro aspecto muito importante ser destacado no caso brasileiro, que é o fato de que a gente não tributa lucros e dividendos desde 1996. Então, houve uma mudança nessa regra e o Brasil é um dos pouquíssimos países que não tributam lucros e dividendos. Inclusive, queria citar aqui um dos estudos do MAD que a gente fez, que a gente mostra que o fato de que o Brasil não tributa lucros e dividendos é importante para uma disparidade racial no nosso imposto de renda.
Então, a gente tem uma regressividade no imposto de renda para as pessoas brancas, mas a gente não tem uma regressividade para as pessoas negras. Isso acontece porque, sobretudo, as pessoas negras que estão no topo da nossa distribuição têm rendas provenientes do trabalho, enquanto que as pessoas brancas que estão no topo da distribuição têm rendas provenientes de capital, de lucros e dividendos que não são tributáveis. O fato de que você tem uma parcela rica da população que tem rendas que não são tributáveis faz com que a sua alíquota efetiva, que é de fato quando você pega toda a sua renda, não só a tributável, e vê o quanto você pagou de imposto de renda sobre essa renda total, seja muito diferente do que é a alíquota sobre a renda tributável. Então, o que a gente tem atualmente é que quando você vai lá para 1% do topo, 0,1% do topo, a alíquota efetiva que recai sobre eles é em torno de 3,5%. Então, apesar deles pagarem 27,5% sobre a renda tributável, a renda não tributável deles é tão grande, que a alíquota efetiva acaba sendo muito baixa. Isso importa, enfim, agora eu vou entrar no aspecto mais específico do pacote anunciado na semana passada. Importa porque o que está sendo proposto é que a alíquota que vai agir seja uma alíquota efetiva. Então, ao invés de a gente estar falando em aumentar a alíquota para o topo, o que está sendo dito é fazer com que a alíquota do topo seja de fato efetiva em pelo menos 10%. Então, para aqueles que já pagam uma alíquota efetiva, então, por exemplo, o pacote, exatamente o que está sendo dito no pacote é, por um lado, uma isenção até os R$5.000 do imposto de renda, eu vou falar dessa parte daqui a pouco, e um aumento da alíquota efetiva para o topo, ou uma garantia de que essa alíquota do topo seja efetivamente pelo menos 10%. Então, por exemplo, se você tem uma renda que é toda proveniente do trabalho, você paga uma alíquota efetiva de 14%, digamos, e você recebe os mais de R$600.000 anuais, que é a população que está sendo focada nesse topo, o seu imposto de renda não vai aumentar. Agora, se você é uma das pessoas extremamente ricas, cuja renda sobretudo, renda não tributável, como é o caso de lucros e dividendos, você teria aí uma alíquota a pagar que faria com que a sua alíquota efetiva ficasse em 10%. O problema disso é que mesmo com uma alíquota efetiva de 10%, quando a gente chegar no 1% do topo, no 0,1% do topo, a gente ainda vai ter uma regressividade. Significa que o percentil anterior, as pessoas que ganham pouco menos do que R$600.000, que estão ali entre os 98 e 99, elas pagam uma alíquota efetiva de aproximadamente 12,5%. É o que o estudo do MAD encontra. Então, isso significaria que você ainda teria uma regressividade a pessoas que são mais ricas pagando efetivamente menos imposto como proporção da sua renda do que pessoas que são menos ricas. Então, essa é a ideia quando a gente fala em progressividade, é sobretudo pensar que essa alíquota efetiva, ela aumenta quanto mais rico você é. Então, em proporção da sua renda, você efetivamente paga menos impostos do que pessoas que têm uma renda menor. E vice-versa, pessoas com uma renda menor pagarem efetivamente menos impostos do que pessoas com uma renda maior. Aí agora eu queria falar um pouquinho do que a gente observa a respeito da isenção dos R$5.000, né? Um aspecto muito importante do imposto de renda é que ele age, enfim, eu falei um pouco, né, da questão do impacto fiscal e da importância da arrecadação do imposto de renda para que o governo possa prover serviços públicos. Tem esse lado que é um lado que é redutor de desigualdade. Então, no momento que o governo oferece saúde pública, oferece educação pública, ele está efetivamente atuando sobre a desigualdade, mas a gente entende isso como um efeito indireto da tributação sobre a desigualdade, porque diz respeito ao fato de que a tributação arrecada para, então, prover serviços que são eles redutores de desigualdades, de vulnerabilidades, e que, sobretudo, atendem a base da nossa pirâmide, aos 70% da base da nossa pirâmide, mais ou menos. Por outro lado, o imposto de renda ele tem um impacto direto também na desigualdade, que diz respeito ao fato de que a sua renda disponível, que é a renda que você tem para usar depois que você pagou impostos, ela é diretamente impactada por quanto de imposto você pagou. Então, se você tem um imposto que é efetivamente progressivo, você, de fato, está agindo de uma forma a atenuar as desigualdades. Então, se as receitas da sua população são muito desiguais,
Quando você tem uma alíquota efetiva que ela é progressiva, você atenua um pouco essa desigualdade diretamente através da tributação. E o que acontece é que, atualmente, a gente tem em torno de 22% da população pagando impostos. Isso porque a nossa desigualdade ela é muito, muito grande. Então, a verdade é que o percentual da nossa população que ganha até 2 salários mínimos é muito maior do que o que a gente espera. E que ganha até 2 salários mínimos de renda tributável, né, que é o que importa aqui. Então, o que a gente tem efetivamente hoje é que a gente tem, a partir aí do 78º centil da renda, as pessoas começam a pagar esses tributos, e esses tributos, eles crescem, então, efetivamente, a alíquota efetiva, ela vai crescendo até em torno de 12,5% ali no último percentil, né, no 99, e ela tem uma queda de efetividade a partir desse último percentil de renda. O que vai acontecer é, com a isenção até R$5.000, a gente vai ter que só 8% da população vão pagar impostos. Então, a gente passa a isentar ali dos 78% até os 92%. E, de fato, vai ter também, o que foi anunciado a princípio, é que teria um ajuste de qual é a alíquota daqueles que ganham entre 5.000 e 7.500. Então, a população que seria beneficiada por essa mudança no imposto de renda seria exatamente essa população daqueles que ganham mais de 2 salários mínimos até R$5.000, uma isenção completa, e daqueles que ganham entre R$5.000 e R$7.500, uma isenção parcial, uma redução da alíquota. Isso faria com que a gente tivesse essa medida em si da isenção só, sem contar o fato de que vai ter um aumento no topo, ela tem, na verdade, um impacto negativo sobre a desigualdade. Porque a gente está falando de um percentual da população que não é o percentual que está na base da pirâmide. Então, é claro, né, dependendo da medida de desigualdade, você vai ter impactos diferentes, mas você teria um impacto de aumento do Gini, é um impacto pequeno no Gini, mas você teria um impacto de aumento do Gini, isso tudo está calculado na nota do MAD. Então, atualmente, de 0,594 ia para 0,595, e um aumento da apropriação da renda para os 10% mais ricos, e aí você teria uma redução lá nos 1% mais rico, mas uma redução pequena. Então, atualmente, 1% mais rico da nossa população recebe 24% da renda, eles teriam 23,9% da renda. Então, tem algumas mudanças, essas mudanças na desigualdade, elas são muito pequenas, mas elas são o Gini, sobretudo, essas mudanças pequenas, elas são representativas, né? E por isso que a gente foca muito também em ver qual é a apropriação da renda por cada um dos grupos. Quando a gente vai para a proposta da isenção, junto com o aumento no topo, esse aumento para uma alíquota efetiva de 10% a partir dos R$600.000, o que a gente teria é praticamente uma manutenção dos índices de desigualdade. O Gini cairia um pouco, então iria para 0,592 ao invés de 0,594, e a apropriação dos mais ricos também cairia um pouco, sobretudo a do 0,1% mais rico. Então, hoje, o 0,1% mais rico da nossa população apropria 11,7% da renda. E se a gente tiver essa proposta aceita, ela vai cair para 10,9% da renda, que ainda é muito, muito alto. O MAD ainda fez os cálculos da mudança na arrecadação de todas essas propostas. Então, se a gente passasse só a isenção, a gente teria um problema, porque isso levaria a uma queda da arrecadação de 49 bilhões de reais. Enquanto que, quando a gente soma essa isenção com a proposta que está sendo feita para aumento no topo, a gente teria uma perda de arrecadação de 3 bilhões de reais. Então, seria quase, o que a gente está considerando assim, quase como se fosse um efeito neutro na arrecadação. Não é exatamente neutro, mas ali com alguma margem de segurança, a gente sabe que está ali em torno de zero. A gente fez também alguns outros cálculos, no qual a gente propunha que a alíquota efetiva, ao invés de 10%, como está sendo proposta, fosse 12% ou 15%, e também a criação de uma faixa extra. E aí aí a gente já tem diversos cenários. Mas, só para dar um exemplo, se essa alíquota efetiva para o topo não fosse de 10%, fosse de 12%, a mudança na arrecadação, combinando a isenção com isso, seria de um aumento de arrecadação de 26 bilhões de reais.
E, de fato, se a alíquota fosse efetiva 12%, isso resolveria o problema da regressividade. E aí a gente teria, de fato, um imposto de renda que seria totalmente progressivo. Você continuaria crescendo a sua alíquota efetiva até o fim da nossa distribuição. E isso seria muito positivo. Muito bem. Aprendi um bocado com a exposição da Luísa. Acho que todos nós foi bem esclarecedor do ponto de vista dos efeitos e também da explicação da própria medida, né? Essa questão relativa à alíquota marginal, alíquota efetiva, etc., é confuso para a população em geral, também para nós economistas, mas é confuso para a população em geral, então é bom também a gente esmiuçar essas medidas para a gente entender do que a gente está falando. Eu vou chamar o Ricardo Gonçalves agora, nosso pesquisador e doutorando aqui da casa, que foi o responsável, foi o autor do estudo feito pelo Transforma, também sobre os efeitos do imposto de renda, e que também, de certa forma, projetou cenários parecidos, mas também é interessante a gente passar por outras projeções e outras formas de avaliar os efeitos dessa medida. Ricardo, chamo você aí para participar com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer a professora Luísa, eu gosto muito dos estudos do MAD, sempre leio, sempre que logo que divulgo já estou tentando acompanhar. São muito interessantes e acho que complementa muito, dialoga muito com os estudos que a gente está fazendo aqui no Transforma também. A ideia do nosso estudo foi, assim, a gente não tinha exatamente os detalhes da proposta do Haddad quando a gente fez esse artiguinho, né? E aí, o que a gente tentou fazer foi trazer algumas comparações internacionais para tentar pautar um pouco o debate e justificar um aumento da progressividade da tabela progressiva do imposto. Então, como a professora Luísa comentou, o primeiro impacto que a gente teria com o aumento da faixa de isenção para R$ 5.000, qualquer aumento da faixa de isenção, ele acaba tendo um efeito regressivo, isso pode ser um pouco contraintuitivo, né, para muita gente. Pô, a gente está dando um benefício para uma população de baixa renda, e isso está tendo um impacto negativo na distribuição de renda, como que isso acontece? Então, primeiro, a professora Luísa já explicou muito bem, as pessoas que ganham até R$ 5.000, o Brasil é um país muito pobre, então essas pessoas elas já se encontram num patamar alto da distribuição de renda do Brasil, por incrível que pareça. Então a gente vai ver que se a gente for ver a renda familiar per capita de quem está no meio da distribuição é de R$ 1.000, né? Então é uma renda muito baixa e isso tem que ser levado em consideração. E outra também é por conta das faixas progressivas, né? O que significa isso? Que a alíquota é aplicada de forma marginal, né? Ou seja, só aquele real acima daquela faixa que é aplicada aquela alíquota da faixa correspondente. Então, se a gente tiver uma faixa de isenção de R$ 5.000 e tiver uma taxa de 27,5 para aqueles que ganham acima disso, se o cara ganha R$ 6.000, ele vai ter tributado só esses R$ 1.000 acima dessa faixa de isenção. Então, é uma taxa efetiva baixa, né? Se a gente for pensar nesse sentido. E aí, quando tu aumenta essa faixa de isenção, tu acaba beneficiando todas as pessoas, todos os contribuintes. Então, por isso que é muito importante considerar a inclusão de outras taxas para compensar esse efeito regressivo de aumento de faixas de isenção e tentar propor, né, alguma proposta mais progressiva, como de fato o governo acabou fazendo com essa proposta de incluir uma alíquota mínima de 10% para aqueles que ganham acima de R$ 50.000 por mês. Mas a professora Luísa já explicou isso muito bem, né? Foi muito didática na explicação de como que isso funciona, todas as repercussões que isso tem. O estudo do MAD mostra bem também o impacto que isso tem na arrecadação e na distribuição de renda. Então eu vou tentar colocar um pouco sobre essa questão da comparação internacional.
no estudo, num artigo que a gente inclui, no que a gente divulgou, a gente fez uma comparação com as regras da China, dos Estados Unidos e da Alemanha. E aí, um dos objetivos de mostrar essas regras internacionais é mostrar como as alíquotas máximas, né, do imposto de renda são muito maiores nesses países do que ocorre no Brasil. Então a gente fala de 27,5% no Brasil, é muito comum a gente ver alíquotas máximas de 45% e 49% no caso da Holanda, que não entrou nesse artigo, mas eles colocam faixas muito mais elevadas, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem uma alíquota máxima de 35%, e a Alemanha e a China aplicam a de 45%, assim como outros países, a África do Sul, a Colômbia aplica 39%. Então, isso para mostrar como que o Brasil poderia reformar a sua tabela progressiva. De fato, R$ 5.000 não é uma renda considerada que a pessoa que recebe 5 mil tem uma capacidade contributiva alta, então eu acho que é justo até isentar essas pessoas, porém você tem que achar maneiras de reformar essa tabela progressiva e cobrar das pessoas mais ricas um imposto justo, né? Então, a gente mostra que das principais conclusões, então, é a inclusão de novas faixas de renda nesse artigo, e a grande questão da comunicação, eu acho, com a população, é quando a gente coloca, por exemplo, que taxas de 45%, que a gente colocou para pessoas que ganham acima de R$ 15.000, as pessoas vão achar que o cara que ganha R$ 45.000 ele vai ter uma contribuição efetiva de 45%, mas não. Conforme a tabela vai progredindo em cima da renda dele, só as rendas acima desses 15 mil é que teriam essa contribuição de 45%. Então, a taxa efetiva realmente paga por essa pessoa vai ser muito menor. E outras coisas, né, que a gente tem que considerar, como a professora Luísa falou, é sobre a questão do lucros e dividendos, né? Eu acho que essa já está no debate há bastante tempo. Todo mundo que pesquisa sobre esse assunto já vem colocando lá de trás, o Rodrigo Raíro, o professor Geiger, todo mundo vem falando sobre essa questão. E, de fato, com essa proposta do governo, a gente teria uma forma indireta, né, de tributar lucros e dividendos para as pessoas que ganham acima de R$ 50.000 por mês. O que me preocupa um pouco é o que acontece com as pessoas que ganham lucros e dividendos abaixo dos 50 mil. O cara que ganha R$ 49.000 de lucros e dividendos, ele vai continuar sendo isento, né, desse imposto, né? E então a gente tem outras alternativas que já foram colocadas em outros artigos, que é, por exemplo, tributar a renda total das pessoas, independentemente da onde a renda venha, né? Então pode ser renda do capital, renda do trabalho, soma todas as rendas do indivíduo, e essa renda seria passível da faixa progressiva do imposto de renda. Isso seria uma forma de incluir a tributação dos lucros e dividendos de uma forma progressiva e talvez mais justa, né, em termos de equidade horizontal, que a gente fala, né, onde todo mundo que ganha a mesma renda vai contribuir da mesma forma. E a outra possibilidade, né, seria essa inclusão de faixas adicionais para as pessoas mais ricas. A partir ali dos 5 mil, você mantém uma faixa de isenção. Agora, a gente já está sabendo que vai existir uma faixa de entre 5 mil e 7.500 que vai progredir de forma mais suave, então essas pessoas vão ter um ganho, e a partir dos 7.500 voltaria a tabela atual do imposto de renda. Então essas pessoas que ganham acima de 7.500 não teriam, entre 7.500 e 50 mil, elas não teriam nenhum aumento também, né, da sua tributação. Considerando o exemplo desses outros países, né, a gente percebe que existe um espaço para tributar essas pessoas mais, né? Existe um espaço para aumentar a alíquota efetiva dessas pessoas também, que ganham entre 5 mil e 50 mil reais por mês.
e também de aumentar a alíquota efetiva para aqueles que ganham acima de 50 mil. Como a professora Luísa comentou, o Brasil é um país muito desigual e essas pessoas que se encontram nesse 1% mais rico, existe uma desigualdade muito grande nesse percentil, né? Desse 1%, a desigualdade é extrema também, né? Então, de uma forma de aumentar a justiça tributária seria observar essa desigualdade de renda nesse 1% e aumentar a tributação para essas pessoas de uma forma mais. Aí a gente está falando de uma equidade vertical, né? Aumentar a contribuição das pessoas que ganham esses rendimentos. Então, que eu posso contribuir mais aqui com o debate? Acho que a professora Luísa explicou muito bem todo o debate, tudo que envolve, né, a questão da desigualdade de renda e uma questão de justiça social, inclusive, né? O Brasil é historicamente um país que foi muito leniente com a renda dos mais ricos, né? Então abriu um caminho para se driblar o fisco através de lucros e dividendos e tornar essa parcela, né, da faixa de 1% mais rico uma regressividade absurda. Então, você vê que as alíquotas efetivas, elas de fato aumentam até uma certa faixa de renda e depois elas caem de uma forma muito rápida. Né? Então, essas pessoas praticamente não contribuem com o imposto de renda hoje. Então, eu acho que esses estudos que estão sendo levantados agora, acho que todos apontam para a mesma questão, que é tributar lucros e dividendos, essas rendas do capital, e tentar antever possíveis mecanismos de se driblar o fisco. Não sei se talvez essas rendas de capital elas podem ser transferidas para familiares ou para. Imagina que o cara que ganha 150 mil reais em lucros e dividendos e tenha 2 filhos, ele pode talvez transmitir o capital dele para os filhos ou de alguma forma e tentar driblar essa faixa de isenção que o governo está colocando ali de 10% para quem ganha acima de 50 mil. Então, eu acho que pautar a questão de tributar lucros e dividendos, eu acho que já passou da hora. O Brasil é um dos únicos países que isenta esse tipo de renda desde 95, 96, e eu acho que essa é a grande questão agora que o governo vai ter que enfrentar. Eu acho que foi, de certa forma, criativo, né, para colocar isso para esse topo acima dos 50 mil, mas eu acho que precisa enfrentar também para quem ganha lucros e dividendos abaixo disso, né? Eu não sei se eu fiquei no meu tempo. O tempo aqui a gente dá uma certa liberdade para vocês administrarem como preferirem. A gente já está chegando no final do nosso programa. Gostaria de só fazer alguns comentários, depois passar uma questão para os nossos 2 convidados, também para a gente ir encaminhando para o encerramento. O Brasil fez uma trajetória curiosa, né, do ponto de vista do encaminhamento das reformas do seu sistema tributário. Né? O governo fatiou o processo, né, no primeiro momento mandou a reforma mandou a parte da reforma sobre os impostos sobre consumo, onde há muito pouco ganho de progressividade distributivo em relação ao que pode ser feito em relação ao imposto sobre consumo, e no segundo momento, né, evitando mandar um pacote fechado de reforma sobre reformas do sistema tributário, no segundo momento mandou a mini-reforma do imposto de renda de pessoa física, né, também deixando de fora o de pessoa jurídica, junto com um pacote fiscal, né, que causou um certo espanto, e no final das contas acaba misturando um pouco o debate. Né? A gente fez um debate muito em cima da progressividade, dos ganhos distributivos dessa micro-reforma, dessa mini-reforma, mas o governo também poderia aproveitar isso para gerar um ganho maior de arrecadação, até como a Luísa comentou em relação à nota do MAT. Quer dizer, a gente poderia ter pesado um pouco a mão, o governo poderia ter pesado um pouco a mão mais na questão das alíquotas no andar de cima e ter ganho também espaço fiscal em relação a isso.
Porque, no fundo, eu acho que, como os dois convidados comentaram, o cenário que a gente tem que migrar é para uma capacidade de redução do imposto sobre consumo e aumento da progressividade da arrecadação via imposto sobre renda, que basicamente é vamos dizer assim, a forma, o padrão internacional das economias avançadas, a forma como se organiza a progressividade da estrutura tributária nesses países, né? A gente corre o risco, quando tudo isso passar no Congresso, talvez de ficar sem uma coisa nem outra. Quer dizer, da reforma sobre o consumo cair em um monte de regras extras de casos específicos e, no final das contas, recriando uma complexidade, né, um monte de regras específicas e alíquotas muito altas, porque a gente não vai justamente ter esse casamento com a possibilidade de balancear isso com a reforma do imposto de renda. E, do outro lado, quando passar no Congresso, a gente também não sabe como o Congresso vai reagir a essas possibilidades de aumento das alíquotas, da incidência tributária sobre o andar de cima da pirâmide de renda, né? Então, esse é um pouco o cenário que foi criado pela forma como foi encaminhado as propostas de reforma do sistema tributário. Eu gostaria de aproveitar esse comentário para perguntar para os nossos dois convidados os pontos positivos e negativos que eles enxergam na proposta e como isso poderia ser melhorado e como certos pontos espinhosos aí desse processo talvez poderiam também ter sido evitados. Vou manter a ordem, passar para a Luísa, depois seguimos com o Ricardo e aproveito também para pedir para a gente fazer as despedidas do nosso público para ir encaminhando para o encerramento do programa na sequência. Luísa, contigo. Eu vou fazer essa minha análise final, acho que mais um pouco de economia política, digamos assim, e um pouco de política também, inclusive. Então, acho que tem uma questão, acho que assim, o ponto positivo que eu vejo é que essa proposta ela é um aceno a uma classe média, é um aceno de distribuição de uma forma que não foi feita nos outros governos Lula. Então, se a gente olha lá para o Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, que foram, enfim, até o Lula 1, a Dilma 1, né? Que foram governos que tiveram impactos distributivos fortes, a distribuição que foi feita sempre foi feita um pouco desse meio para a base, que inclusive tem uma leitura, né, de um acirramento de disputa política que diz respeito exatamente a essa tensão que se cria entre a classe média e as classes mais baixas, e a gente vê uma manutenção da apropriação da renda pelo topo. Então, todas as distribuições que foram feitas ali naqueles governos, elas foram, sobretudo, feitas desse meio para a base, sem tocar muito no topo. E é uma proposta que, na verdade, mexe nisso, é uma proposta de fazer uma distribuição do topo para o meio, que é uma população que não recebeu tanto um aceno e um tipo de proposta que ela é muito sensível no bolso, né? Não é uma coisa que, enfim, a proposta não é de criar um benefício que vai criar uma tendência de aumento que ao longo, que daqui a 10 anos vai ter um impacto positivo, é uma coisa que se sente muito, muito imediatamente. Então, eu acho que tem esse aspecto de economia política a ser analisado, que é interessante, que também é um aceno político. E a questão, eu acho que o que tem de negativo, que eu acho que a gente já falou bastante, que eu acho que diz respeito exatamente ao baixo impacto de arrecadação, baixo impacto arrecadativo, frente a outras coisas que poderiam ser feitas, enquanto que o que seria necessário, de fato, era que o impacto arrecadativo do imposto de renda em si fosse aumentar, para aumentar a composição da arrecadação que vem do imposto direto versus o que vem do imposto indireto. Então, o que seria necessário era algo muito mais progressivo em termos de arrecadação do que o que está sendo proposto. Então, é uma proposta, no mínimo, neutra, mais uma vez, do ponto de vista da arrecadação, o que não é suficientemente bom e que não reverte totalmente a regressividade no imposto de renda em si. Agora, eu acho que isso tem que ser analisado à luz do contexto político também, né? E aí eu queria citar mais 2 estudos, rapidamente, um também do MAD, que é um estudo que a gente fez há alguns anos, que é com uma base narrativa do imposto de renda, no qual a gente analisa 111 reformas tributárias que passaram de 1949 até 2017, se eu não me engano, de 1947 até 2017, nas quais 100 dessas normas têm a justificativa pela qual as normas foram passadas.
e só 11% delas têm um impacto, tem como justificativa impactos na arrecadação, 15% delas impacto na justiça tributária. A grande maioria é modernização e crescimento. E o outro estudo, enfim, quando a gente fala em modernização e crescimento, a gente pode já prever que frequentemente, né, dada a leitura de teoria econômica que a gente observa, que são normalmente impactos negativos na arrecadação. E, por outro lado, tem também um estudo da Marta Hett e do Lazari que mostra que 67,2% das reformas que foram apresentadas no Congresso entre 89 e 22 apresentam deduções, isenções ou regimes especiais que gerariam impacto negativo na arrecadação e que criavam benefícios para grupos pequenos. Então, existe no Brasil o que ficou conhecido, e aí eu acho que o trabalho da Marta Hett é muito importante para isso, como uma preferência parlamentar por deduções, por reduções, por redução dos impostos de modo geral. E, nesse contexto, apresentar essa proposta casando uma isenção junto com um aumento no topo pode ser uma forma de tentar passar, ao mesmo tempo que é um risco enorme, como o Marco acabou de apontar. Porque o que sai no fim de uma passagem de algo proposto no Congresso, a gente nunca consegue prever. Então, para mim, o maior risco que a gente corre hoje é que passe a isenção até os 5 mil e não passe o aumento da arrecadação no topo. Isso seria absolutamente desastroso, do meu ponto de vista. Bem, seguimos com os comentários do Ricardo. Contigo. Bom, eu vou... primeiro, eu concordo com vocês. Eu acho que uma coisa é você anunciar uma proposta, que ela pode ser muito bonita, né? Muito produtivo em termos de distribuição de renda, de arrecadação, e outra coisa é que vai sair do Congresso, principalmente um Congresso conservador, que sofre um lobby gigante do mercado financeiro, o lobby gigante das pessoas que têm mais poder, que são as pessoas mais ricas do país. Então, acho que o que pode sair desse filtro que o Congresso vai fazer pode ser, de fato, perigoso, né? E sem contar que o governo ele parece estar sempre numa coleira, né? Uma coleira do mercado financeiro que está sempre ameaçando. Por exemplo, o simples anúncio do Haddad dessa proposta já fez o câmbio subir a 6, e aí é isso. Parece que o cachorro só abanou o rabo para o lado da população mais pobre e a coleira foi enforcar o governo, né? Já foi ameaçar e foi puxado a coleira para tentar domar ali o Estado, o governo, mostrando que aquela proposta não foi bem aceita, né? Então eu acho que é difícil, é uma situação complexa que o governo está, o Haddad e o Ministério da Fazenda estão. Pela primeira vez eu vejo eles criando buscando esse atrito, puxando essa coleira, tensionando isso, né? Propondo uma reforma estrutural que possa ter um impacto positivo para uma parte significativa da população, que é essa isenção até 5 mil, e ao mesmo tempo, e apesar dessa demonstrativo de dar essa isenção, o governo anunciou coisas bem conservadoras, né? Propostas de reforma do reajuste de salário mínimo foram propostas conservadoras de diminuir o salário, os reajustes de salário mínimo nos próximos anos. Então, eu acho que o governo acaba ficando nessa contra a parede, muitas vezes, limitado nessa tensão com o mercado, com o Congresso, que está muito conservador, mas, ao mesmo tempo, é essencial colocar esse debate para a população de uma forma muito clara, né? Quanto que você vai ganhar, quem que vai pagar mais e quanto que essas pessoas vão pagar mais. Por isso que eu estava pensando até apresentar a forma de apresentação da própria regra das alíquotas, da faixa progressiva de imposto de renda, talvez seja melhor apresentar em termos de alíquotas efetivas, quanto que cada parcela
da população iguais às faixas de alíquota efetiva que as pessoas vão contribuindo para aquela faixa, para as pessoas terem uma ideia melhor do quanto que elas quanto que elas estão pagando e ao mesmo tempo a inclusão, né, dessas outros tipos de renda e quanto que essas pessoas ganham, né? Porque eu acho que essa comunicação com a população, porque 90% da população, 80% da população que vai ser beneficiada com essa proposta, elas têm que ter um entendimento muito claro do que está sendo colocado em jogo, né? E por que isso pode ter uma dificuldade de ser passado no Congresso. Então, eu acho que o jogo está nisso do governo conseguir capitanear dentro do Congresso esse apoio popular e de alguma forma, tentar emplacar essa tributação sobre os mais ricos, que seria inédita no país e seria uma mudança estrutural muito significativa para a evolução em termos de igualdade da tributação e abrir margem, talvez, para diminuição futura do imposto sobre consumo, que, como a professora Luísa falou, ele é muito, muito regressivo. Bem, passando agora para o encerramento do nosso programa aqui, eu acho que foi muito bom debate para a gente entender e explicitar o momento complicado, quer dizer, que na verdade o pacote do Haddad acabou explicitando do ponto de vista da organização da base do governo. Se cobrou, do ponto de vista da parte do mercado, um ajuste muito mais radical do que esse, muito mais volumoso, de maior envergadura do que esse. Os números citados pelo mercado, do meu ponto de vista, simplesmente politicamente, eles são inviáveis de entregar no curto prazo, e, ao mesmo tempo, o governo corre o risco do pacote, passando pelo Congresso, perder o que existe de positivo nele e acabar ficando com aquilo que o Ricardo chamou a atenção no final, que é um grupo de medidas que tem dentro do pacote que, na verdade, tem incidência negativa sobre a parcela mais pobre da população. Então, é um momento interessante para a gente debater, porque o debate vai um pouco além até das questões meramente econômicas, já acabam entrando em questões relativas à política brasileira, à economia política, até do governo terceiro Lula, né, do nosso governo Lula 3. Eu gostaria de agradecer muito a Luísa, né, pela presença, gostaria muito de agradecer ao Ricardo também a presença, gostaria de agradecer ao MAD pela contribuição para o debate, por fornecer esses números que nós usamos aqui no debate, agradecer também o Transforma por ter disponibilizado também os resultados do seu estudo. Convido a todo mundo que acompanhou o nosso debate até aqui a conhecerem tanto o Projeto Transforma quanto o MAD, né, entrarem no site, olharem os estudos, tem estudos muito, muito interessantes, alguns deles citados aqui no nosso programa, e novamente agradeço a todos e todas que ficaram com a gente até aqui. Eu não sei se todo mundo vai assistir na sexta-feira, mas no caso que a gente está gravando, a gente está numa sexta-feira à noite, então bom final de semana aí para todo mundo, e passo para as despedidas dos nossos colegas convidados aí, Luísa e Ricardo. Muito obrigada, Marco. Obrigada também a Clara do Transforma pelo convite, ao Ricardo aí pelo debate e ao Davi. Também queria agradecer muito ao Transforma por ter me chamado, né, primeiro para fazer o artigo e depois para esse debate aqui com a professora Luísa. Sempre é muito proveitoso receber o pessoal do MAD, não só a professora Luísa, mas os outros pesquisadores que fazem trabalhos muito, muito interessantes. E é isso, agradecer toda a estrutura do Transforma, que está possibilitando esse debate público e colocar essas pautas, né, para as pessoas pensarem um pouco o que está rolando. É isso, obrigado, pessoal. Beleza. Tchau, tchau a todos, todas.